Olá, meus amigos contadores. Aqui quem fala é o professor CCS do curso Contabilidade Sem Burocracia. E no vídeo de hoje, nós iremos resolver a questão de número 46. Olha só, a questão de número 46 do Exame de Suficiência 2018.1 da prova azul. Aí você está olhando aqui, professor, mas aqui é a 23. É porque isso aqui faz parte do meu material do curso Só Questões do Exame de Suficiência. Esse material, esse curso, na verdade, você encontra em meu site. Aqui você pode vir no meu site, professorccs.ga, e aí você vai na aba Cursos. Essa aba aqui, ó, Cursos. E aí pronto, você vai ter os 4 cursos que nós temos disponíveis. O Contabilidade Sem Burocracia completo, que não é adequado você comprar agora, porque faltam poucos dias para a prova, mas você pode adquirir os 2 cursos que são apropriados para esses poucos dias que faltam. O Contabilidade Geral Sem Burocracia, ele você consegue estudar em 3 dias, tranquilamente, e o Só Questões do Exame de Suficiência, que você consegue também estudar em 2, 3 dias no mais tardar. Então, somente no site você vai encontrar esses cursos em valores promocionais, basta clicar aqui, somente aqui no site, você vai encontrar em valores promocionais. Só que essa promoção vai somente até o dia 15 de setembro, 15 deste mês. Então não perca aí essa oportunidade de aprender em 2 dias ou 3 dias no máximo, contabilidade sem burocracia. Então vamos lá, hoje nós vamos resolver a questão número 46 do Exame de Suficiência 2018.1, prova azul. Lembrando que isso aqui faz parte do meu material do curso Só Questões do Exame de Suficiência aí. Ah, tá. E lembrando a você também que aqui na aba, aqui no site professorsucesso.ga, na aba Material de Apoio, eu disponibilizei para você um simulado com 100 questões e um gabarito somente das questões de 51 a 100. Vou considerar que esse simulado de 100, as 50 primeiras são bem simplesinhas. As demais, as outras de 51 a 100, são um pouco mais complicadas, por isso eu coloquei o gabarito delas. Aí você pode baixar aqui gratuitamente, ok? Então vamos lá. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações das nossas questões, ok? Então vamos lá. Lembrando a questão número 46. E ao mesmo tempo eu vou dar uma aula. Então esse vídeo vai ser um pouco extenso, porque eu vou estar dando uma aula para você, ok? Então vamos lá. O aluno do curso Contabilidade Sem Burocracia já sabe que nós não lemos isso aqui. Isso aqui não é parte da pergunta, isso aqui não é a pergunta. A pergunta qual é, professor? A pergunta está sempre acima das opções. Então o que diz a pergunta? A sequência está correta em... Pronto. Eu vou resolver essa questão de 2 maneiras. Então, fique até o final do vídeo, que eu vou resolver essa questão de 2 maneiras. A primeira maneira que eu vou resolver é uma maneira rápida. Como vai ser essa maneira rápida, professor? É só você observar aqui, ó. Quando se tratar de questões de verdadeiro ou falso, basta você saber no mínimo uma e aí você mata as demais. Por exemplo, se você souber que a primeira, aí você vai na que você sabe, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ok? Se você souber que a primeira é falsa, você vem para cá, você elimina a letra B e elimina a letra D. Aí você vai ver que fica só a letra A e a letra B, e a letra C, perdão. Ok? Letra C. Então, ó, a letra A diz que a primeira é falsa e que a segunda é falsa. A letra A diz que a segunda é verdadeira e que a terceira é falsa. E que a letra C diz que a segunda é falsa e que a terceira é verdadeira. Então, significa dizer que se você acertar pelo menos mais uma, você já mata. Letra A, por exemplo. Porque se for verdadeira, é a letra A, porque a C fala que a 2 é falsa. Se a 3 for falsa, é a letra A, porque a 3 fala que a C fala que a 3 é verdadeira. Agora, vamos imaginar que você achou que a primeira opção ela é verdadeira. Então, o que vai acontecer? Se ela for verdadeira, olhe novamente para cá para o quadro. Se ela for verdadeira, você elimina a letra A, porque a letra A fala que a primeira é falsa, e você elimina a letra C, porque ela fala que a letra A primeira é falsa. Aí ela diz que a letra B fala que é verdadeira e a letra D fala que é verdadeira. Aí aqui mais uma vez, ó, falso e verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou seja, se você souber pelo menos só mais uma, você já mata se é a letra C, B ou D. Mas se você não souber as duas, ou as duas que virão,
pelo menos você já reduziu suas chances de chutar. Você vai chutar ou B ou D, ok? Então, essa é a maneira primeira de se resolver. A segunda maneira é a parte da aula que eu vou dar para você sobre questão de opinião de auditoria, para você não ficar decorando opinião de auditoria. Ah, professor, opinião com ressalva, sem ressalva, o que eu tenho que fazer e tudo mais. Então, vamos lá. Então, ó, presta atenção. Eu vou começar da primeira. Se você não souber a primeira, vá na segunda. Se não souber a segunda, vá na terceira. Se não souber nenhuma das três, aí você vai ter que chutar, não tem como, certo? Então, aí é contar com a sorte. Então, vamos lá. Vou ler a primeira. A primeira diz assim: o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Quando o auditor concluir que as evidências de auditoria apropriadas e suficientes, elas dão base para dizer que as distorções, tanto ela individual ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as outras demonstrações, então o auditor tem que opinar de uma maneira adversa. Ou seja, significa dizer que o auditor vai opinar de maneira contrária ao que foi apresentado a ele, não concordando com aquilo que está apresentado. Então, eu vou dar uma opinião adversa. Olha, não está sendo concordado com o que está sendo apresentado, porque eu encontrei algumas distorções. E essas distorções, elas são relevantes e generalizadas para as demais demonstrações. Professor, o que quer dizer generalizado para as demais? Por exemplo, ele contou uma distorção no balanço patrimonial, lá no PL, no resultado do PL. Significa dizer que aquela distorção vai influenciar na minha DRE também. E vai influenciar em outras demonstrações também. Ok? Então, se ele encontrou distorções que são relevantes e generalizadas, então significa dizer que ele tem que opinar de maneira adversa. Ou seja, se eu já sei que a primeira é falsa, então, olha, o que vai acontecer? Letra B, eu elimino, porque ela fala que a primeira é verdadeira. A letra D, eu também elimino, porque fala que a primeira é verdadeira. Ó, pronto. Então, isso aqui é o quê? Falso. Aí ficou só quem, professor? Letra A e letra C. Aí você, se você não souber as demais, você já vai chutar. Ou você vai chutar a letra A, ou você vai chutar a letra C. Pelo menos a sua chance de errar diminuiu. Agora só tem duas. Aí você vai como? Você vai no mandou. Não existe, galera, uma técnica para chute, não. É chutar e contar com a sorte. Não cai nesses vídeos que falam que existem técnicas para que você possa chutar de maneira mais clara. O que pode acontecer é, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores meus, sobre técnicas de chute, é que você pode reduzir a sua chance de errar. Como nesse caso aqui, só tem duas alternativas para você chutar. Então vamos lá vou ler a segunda. O auditor deve abster de expressar uma opinião quando, em circunstâncias extremamente raras, envolvendo diversas incertezas, concluir que, independente de ter obtido evidência de teoria apropriada o suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações contábeis. Ou seja, o auditor ele não sabe certamente se essas distorções, se de fato elas vão ter efeito cumulativo nas outras demonstrações. Então, ele não é possível que ele expresse uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Logo, ele vai se abster de opinar. Ou seja, eu não irei opinar, porque não é possível, como ele já próprio diz aqui, ó, não é possível expressar uma opinião. Então, ela é o que, professor? Verdadeira. Se ela é verdadeira, você olha para cá. Ó. Verdadeiro fala, A fala que a 2 é verdadeira. Só que a letra C fala que a 2 é falso. Então, você elimina a letra C também. Qual a resposta do professor? A resposta é a letra A. Aí, mesmo que você não saiba a terceira alternativa, que é essa daqui, professor, eu não sei essa daqui, mas você já sabe que ela é o quê? Falso. Ok? Então, isso aqui é falso. Você já sabe que é falso, mesmo sem você ter lido.
Ok. Agora, nós vamos aprender, então aí a resposta da questão 46, prova letra A, questão 46, prova azul, 2018.1, a resposta é letra A, e que no nosso material é 23, ok? Então, ó, hoje nós vamos aprender que não preciso decorar nenhum quadro de opinião de auditoria. Eu sempre digo aos meus alunos que eles precisam entender a essência, nada de ficar decorando tabela ou quadro. Imagine se você tiver que decorar, não decore, mas você vai decorar 10 tabelas. Tu é doido, você vai ficar doido no dia da prova. Não funciona decorar. O que você precisa fazer? Você precisa entender a ciência contábil. Ou seja, você precisa entender a essência e não a forma. Você precisa entender a essência. O que é a essência, professor? É o que está acontecendo por trás daquilo. Então, antes que eu dê essa aula sobre opinião de auditoria, sem tabela, sem que você fique decorando tabela, eu vou dar uma aula e eu vou relatar a política atual. Por que isso, professor? Porque você vive todos os dias falando de política, certamente aí, nos seus grupos de WhatsApp ou vendo no jornal. Mas eu quero, antes de dar essa aula, eu quero deixar claro que eu não estou manifestando minha opinião política. É apenas uma forma que eu encontrei de fazer associações com aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. É claro que algumas horas terão minhas opiniões, mas isso não quer dizer que minha opinião vai interferir na sua. Continue na sua opinião sem problema nenhum. Respeite a minha e respeite a sua sem nenhum problema, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre opinião de auditoria. E olha como uma coisa tão simples que a gente não se toca. Preste sua atenção. O auditor tem 4 tipos de opiniões. Uma é abstenção de opinião. Abstenção de opinião. Aí você certamente é alguém que fala assim: ah, o Lula tem que ser preso. Ah, o Lula comprou um triplex. Ah, o Lula desviou dinheiro. Ah, o Lula fez não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pegou o contrato onde ele assinou a compra do triplex? Não. Você analisou as contas bancárias de Lula para ver quanto entrou de desvio de verbas? Você tem alguma foto registrando ele recebendo propina de alguém? Não, professor, eu não tenho. Como é que você vai dar uma opinião então? Você não pode dar uma opinião. A sua opinião está fundamentada em apenas noticiários jornalísticos e muitas vezes as mídias sociais, com fotos no Facebook, com fotos pelo WhatsApp, fotos no Instagram. Aí você está apoiando a sua opinião em evidências que não são suficientes para que você possa dar uma opinião. Mas você sabe que se houver a compra do triplex, se houver o desvio de verba, elas podem sim ser relevantes e generalizadas. Mas você não pode dar sua opinião com tanta veemência e certeza, porque você não tem uma evidência apropriada, você não tem a documentação em mão, você não tem foto, você não tem nada, você não tem áudio gravado de Lula, você não tem nada. Então você vai ter que se abster de dar a sua opinião. Por quê? Porque você não tem evidência apropriada, perfeito? Então, a primeira opinião do auditor é a abstência de opinião. Professor, mas a ordem não é essa, eu não estou por ordem, estou por entendimento, ok? Então vamos lá. A abstenção de opinião, perdão, falei abstinência. A abstenção de opinião é quando eu não tenho a evidência apropriada, porque eu não tenho como analisar tudo, por isso eu não vou dar minha opinião. Mas eu tenho certeza que se tiver alguma coisa errada, elas sim vão ser relevantes e generalizadas. Ou seja, vai influenciar todo o governo do ex-presidente Lula. Duas formas. A segunda forma de opinião de auditor é a forma adversa. Vou dar uma opinião adversa. O que é dar uma opinião adversa, professor? Uma opinião adversa significa dizer que eu não estou concordando com aquilo que eu estou analisando. Eu analisei as demonstrações, analisei tudo, e eu não estou concordando com aquilo. Então, eu vou dar uma opinião adversa. Por quê? As distorções que eu encontrei pelo meu trabalho de auditoria,
elas são relevantes e generalizadas. Ou seja, se eu analisei um balanço patrimonial, eu achei uma distorção relevante. E aquela distorção vai influenciar na DMPL, vai influenciar na demonstração do fluxo de caixa, vai influenciar na DRE. Então, eu vou opinar de maneira adversa, ou seja, contrária. E aqui a minha opinião particular. Professor, o senhor acabou de falar que o senhor não podia dar uma opinião a respeito de Lula porque o senhor não tinha documentação, o senhor não tem o áudio gravado, o senhor não tem foto, não tem nada. Então eu vou me abster de opinar, ok? No caso do nosso candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, ele é um homem que ele declara as coisas de maneira forte muitas vezes e deixa bem claro o que ele quer fazer. Então, por exemplo, esta é uma foto onde mostra ele ensinando uma criança a fazer menção a uma arma. Então, eu analisei a foto, que é real, que é verdadeira, e essa distorção deste homem em ensinar uma criança a fazer menção a um revólver, elas são relevantes e generalizadas. Tanto é que não só ele é assim. Imagine que ele é uma demonstração agora. Não é só ele que é assim, mas todo o partido político que o acompanha também defende a mesma ideia que ele, ou seja, é generalizado, é todo mundo, é o filho dele, são as outras pessoas que apoiam, que querem, bandido preso, bandido morto, aquela coisa toda. Tá todo mundo na mesma, tá generalizado. Então, essa é uma distorção que eu considero relevante, na minha opinião, ela é relevante e ela é generalizada para todo o partido. Então, se alguém fizer uma pergunta a respeito dele, eu vou dar uma opinião adversa. Você vai votar nele, professor? Não. A minha opinião é adversa. Eu não estou concordando com aquilo que ele está apresentando como proposta de governo. No balanço patrimonial, ou nas demonstrações, ou na auditoria, enfim. Na auditoria, o auditor analisou e viu que tem alguma coisa ali que ele achou que é relevante, que vai influenciar nas outras demonstrações. Então, ele tem que dar uma opinião adversa. Ou seja, é algo contrário. Está contrário ao que eu sei da ciência contábil. Está contrário à lei. Está contrário às normas. Então, o Jair Bolsonaro, infelizmente, está contrário àquilo que eu acredito. Eu não vou ensinar uma criança a fazer menção à arma. Então, eu vou dar uma opinião adversa. Ok? Próxima opinião. Então, lembrando, abstenção de opinião quando eu não tenho evidência apropriada, mas eu sei que se tiver algum erro vai ser relevante e generalizado. E a opinião adversa que tem distorções e elas são relevantes e generalizadas. E aí vem uma segunda opinião com ressalva. Tem distorções, elas existem, eu achei. Elas são relevantes, mas não são generalizadas. O que quer dizer isso, professor? Se alguém disser assim, professor, você vai votar no Pai Ciro, no Pai Ciro, perdão, no Ciro Gomes? Não, eu não vou votar no Ciro Gomes. Ele tem algumas distorções. São relevantes? São. Mas são generalizados, ou seja, todo mundo, o partido dele está na mesma ideia que ele? Certamente não, porque nem todo mundo é doido, né? Então, o Ciro Gomes, por exemplo, está com uma proposta aí de negociar com os bancos e tal, aquela coisa toda, reduzir taxa de juros, para tirar o nome das pessoas da SPC, aquela coisa toda, né? E aí você sabe que isso não funciona assim no mercado, não é desse jeito, parece que ele vive assim no planeta diferente do nosso, parece que ele vive numa outra galáxia. Então, se o professor vai votar nele, eu não vou votar nele, não. E eu, se eu der uma opinião a respeito dele, vou dar uma opinião com ressalvas. Olha, ele tem algumas distorções, elas são relevantes, mas, a palavra mas é justamente a ressalva. Então, mas elas não são generalizadas, ou seja, não é todo o governo dele que está fazendo isso certamente. É uma ideia que ele defende, mas nem todo mundo, por exemplo, que são do partido dele, os deputados estaduais, da coligação dele, ou os senadores, certamente não estão defendendo a mesma ideia que ele. E aí, por último, uma opinião sem ressalva, ou seja, tá tudo ok, tá tudo elaborado nos conformes. Eu andei analisando as demonstrações e tá tudo perfeito, tá tudo ok. Então não tenho nada para falar, tá ó, legal, continue assim. Professor, você vai voltar no Geraldo Alckmin? Não, aqui foi só para dizer para você que aparenta ser o homem mais equilibrado, o homem mais que consegue ter um pouco de juízo nas palavras,
e nas propostas. Não significa que eu vou votar nele. Mas só para dizer que eu não tenho nada para falar a respeito dele. Nadinha. Então, ó, ele tá tudo ok. Então, galera, é isso aí. Parecer de auditoria é isso. Professor, o senhor não falou a respeito de Lúcio, se eu vou votar ou não nele. Também não vou votar nele, não. Então, fique tranquilo. Então, é isso aí, ó. Abstenção de opinião adversa, opinião com ressalva e opinião sem ressalva. Não se esqueça aí, se inscreva no nosso canal, vá lá no nosso site, adquira o curso Contabilidade Sem Burocracia e em 2, 3 dias você vai, com certeza, aprender Contabilidade Sem Burocracia. Valeu e um grande abraço e não deixe de compartilhar esse vídeo também. Abraço do professor CCS.